Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara a nutricionista Marina Dagher. Marina, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada pelo convite. Marina, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, que vai estar bastante interessante, principalmente agora para essa época de fim de ano, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar falando sobre Slow Food, que é um movimento que a gente tem visto, né? Pelo menos eu vi algumas vezes em redes sociais já esse termo sendo usado com frequência. O que é o Slow Food para quem ainda não conhece? O Slow Food, ele é um movimento que ele vai, vamos colocar assim entre aspas, contra o fast food, né? Então ele vai contra aquela padronização da alimentação. É um movimento que ele foi criado em 1986, né, na Itália, e em 1989 ele se transforma e vira uma associação não governamental, sem fins lucrativos. Como se fosse uma ONG mesmo, né? Exatamente. E hoje ele tem sede em vários países aí da Europa, Estados Unidos, tem uma sede no Japão e mais de 150 países aí que são colaboradores desse movimento. Esse movimento, ele tem como princípio básico, assim, o direito ao prazer, o respeito, a responsabilidade na produção dos alimentos. Então, eles defendem muito as pessoas olharem para sua própria região, respeitar a questão cultural da sua alimentação, se envolver melhor aí com os alimentos, né? Se preocupando em consumir o alimento no momento correto para tentar evitar aí uma produção muito exacerbada de um alimento de forma forçada, né? Como que esse movimento está no Brasil? Existe alguma introdução disso já aqui no país? Sim, existe. O que a gente vê, assim, é que na hora que você entra no site, existe o site, que é o slowfoodbrasil.com.br, e lá eles falam da questão dos convívios, que são comunidades, né, que se unem para dar palestras, eventos, se reunir em feiras e conscientizar a população dessa relação melhor que a gente precisa ter aí com os alimentos. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas regiões como Campinas, Piracicaba, a própria cidade de São Paulo já tem aí esses convívios, que são pessoas que se reúnem e montam aí eventos para conscientizar a população. O fast food é a comida rápida, né? Que a gente vai lá, pega rapidinho, já tá tudo quase pronto. E o slow food, na tradução aqui tosca, seria comida devagar, comida né? Devagar. Comida lenta, né? Sim, sim. Na sua avaliação como nutricionista, qual é o benefício desse tipo de alimentação e quais são os malefícios do fast food? O slow food, o benefício da alimentação, de você comer mais devagar, vamos dizer assim, eu acho que é você se relacionar melhor com o alimento, é você colocar a alimentação num papel de importância que realmente ela tem no nosso dia a dia, assim, na nossa vida. Então, é você ir lá, escolher o seu próprio alimento, é você ter todo o cuidado de preparar esse alimento com um sabor, né, que a sua família gosta, e dessa forma você entender, conhecer mais os alimentos da sua região. Ao contrário do fast food, onde a gente coloca a alimentação como algo muito pontual, sem dar a devida importância de ter aquele tempo de se alimentar. O fast food é mais uma questão assim de você encher a barriga mesmo, né? Eu tô com fome, eu vou lá, vou comprar alguma coisa rápida e vou encher a barriga aí porque eu preciso continuar o meu dia. O slow food é você se relacionar melhor aí com a questão da alimentação. Então você se preocupa mais com o papel que o alimento tem no seu dia a dia, de realmente te nutrir e de trazer uma sensação de prazer maior aí para todo mundo aí que estiver consumindo, né, que estiver utilizando aquela preparação que você fez. Você falou de conhecer lá o alimento, né? Isso tem alguma coisa a ver com o orgânico? Não tem nada a ver, né? Mas acho que até está englobado também no assunto. Sim, está englobado, porque o próprio movimento Slow Food, eles se preocupam em você respeitar a sazonalidade dos alimentos, em você se preocupar com a biodiversidade, você não forçar a terra, né, a produzir uma quantidade de alimentos muito grande, que o fast food faz, né? Você ter que
ter uma produção em larga escala de um tipo de alimento durante o ano inteiro. O Slow Food, ele se preocupa em você respeitar, né, que tal fruta ela tem uma produção maior durante o verão, e você não ficar utilizando aí de agrotóxicos e de substâncias químicas para tentar aumentar essa produção. Então tem um link, sim, entre a produção orgânica e o movimento Slow Food. Não dá para radicalizar, né? Eu queria ter uma avaliação sua nesses 3 aspectos: o Slow Food, o Fast Food e também aquela radicalização que só vai comer o alimento da época. Isso também não é necessário, tão necessário assim. Não. A gente hoje tem uma vida, né, com muitas atividades, então não dá pra gente retroceder, né, e tentar fazer como era feito há muitos anos atrás, porque hoje não faz parte mais da nossa realidade. Eu acho que é você tentar fazer o melhor. Então, procurar se programar, se planejar para ter as comidas ali, né, os alimentos dentro da sua casa e conseguir fazer um preparo assim rápido, né, de alguns tipos de alimentos para você já ter tudo mais ou menos aí organizado e conseguir da melhor forma possível se alimentar com alimentos que são mais nutritivos, né? Uma vez ou outra, é óbvio que a gente vai acabar, né, tendo que fazer uma refeição rápida num dia que aconteceu algum tipo de imprevisto, né? E hoje em dia a maioria das pessoas trabalha assim o dia inteiro, então não tem aquele tempo de ficar cozinhando assim os alimentos, né? Não tem um horário de almoço assim tão prolongado, mas eu acho que é questão de você se planejar e fazer o melhor que der. Quando você tiver a oportunidade de ir lá comprar o ingrediente, preparar, né? Você fazer isso e não ficar só tendo uma alimentação à base de alimentos prontos, pré-preparados ou aquelas preparações rápidas, só passa ali dentro do carro mesmo, pega e leva embora para comer. Perfeito. Agora, no fim do ano, vamos mudar um pouquinho o assunto, mas ainda puxando um gancho aqui, no fim do ano é um momento de slow food, né? As famílias preparam as comidas, só que aí o grande problema não é o fast food, é o comer muito, né? Sim. Porque no fim do ano as pessoas exageram, fazem aquelas comidas um pouco mais diferentes e acabam exagerando. Quais são agora, então, como nutricionista, as dicas, os caminhos para que você tenha uma boa ceia no Natal, uma passagem boa de ano, sem exagerar tanto? Sim, é normal, né? Eu acho que nessa época do ano, na ceia de Natal principalmente, a gente tem alimentos que a gente só come na ceia de Natal. A expectativa é grande, né? Exatamente. Então, ou então aquele momento que reúne a família e vai aquela tia que faz aquele pudim delicioso que todo mundo já fica esperando, né, por aquela sobremesa, ou a comida que a avó faz, né? Então, a questão não é você fugir disso, né? Você não vou fazer. É tudo uma questão de equilíbrio mesmo. Então, a primeira coisa eu acho que é você respeitar a sua saciedade, né? Então, por mais que a comida esteja muito gostosa, por mais que você, né, goste muito ali daquela preparação, eu acho que você respeitar a sua saciedade para não ficar aí passando mal, né, à noite, ainda mais que a ceia às vezes a gente acaba fazendo, né, no horário mais tarde. Isso aí também não é legal, né? Também não é legal, já tá mais exatamente, parado, né? Mas aí eu acho que também tem uma questão cultural, né? A gente, né, começa a comer, né? Exatamente, é uma vez aí no ano, e isso é uma coisa importante, né? As pessoas se preocupam muito, mas são 2 dias em dezembro, né? A ceia do Natal e a ceia do Ano Novo. Não é para ficar o resto da semana, né, mantendo esse padrão alimentar. E eu acho que uma outra dica bacana, né, é assim, é você tentar, talvez, levar algum tipo de preparação, já que a gente tem muita comida pesada, come-se muito doce, comem carnes que são mais pesadas, né, nessa época do ano. É a pessoa mesmo se colocar assim, vou levar uma salada diferente, vou levar uma cesta de fruta, né? Eu acho que você pensar em preparações um pouco mais leves para colocar junto com esses alimentos mais pesados ajuda também a gente não ficar com uma refeição, né, só com alimentos muito gordurosos, aí com uma digestão mais difícil, uma digestão mais lenta. Mas eu acho que respeitar a saciedade é um dos pontos principais. Você comer, mas comer com calma, né, não aquele desespero de querer, né, aproveitar, né, como se não fosse existir, né, outro momento desse. E aí um outro problema, nem para todo mundo, porque não é todo mundo que consome bebida alcoólica, mas para quem consome bebida alcoólica, com essa combinação de comer muito, no outro dia é um sofrimento, a famosa ressaca, né? Sim. Existe algum remédio para ressaca? A gente o que tem fazer
nesse outro dia. Parece que vai acabar o mundo mesmo de verdade. Exatamente, né? A ressaca é uma sensação muito ruim. A ressaca, ela acontece, né? Principalmente quando a gente tem um consumo muito grande aí de bebida alcoólica, por conta de uma desidratação, né? A bebida alcoólica, ela faz no processo de metabolização dela, a gente acaba, né, desidratando. Então, aquela sensação de dor de cabeça muito intensa no dia seguinte é por conta dessa desidratação. E também tem a questão da metabolização no fígado, né? Vamos colocar assim, entre aspas, que a gente sobrecarrega, né? Esse processo de metabolização, né? Do funcionamento do fígado. E juntando ainda com a alimentação pesada, né? Que a gente faz, né? Muito gordurosa, às vezes no final do ano, o fígado sofre mais ainda, né? Então, a grande dica, eu acho, né, para essa questão da ressaca, a primeira coisa é tomar água junto com a bebida alcoólica, né? Isso vai ajudar nessa questão da gente metabolizar mais rápido, né? Porque o álcool, a gente acaba, né, tirando ele mais rápido aí de dentro do estômago e ajuda nessa hidratação, né, contrabalanceando a desidratação que o consumo do álcool faz. Então, acho que o primeiro ponto é, na hora que for consumir bebida alcoólica, sempre se preocupar em se hidratar. Então, tá tomando um vinho, coloca uma taça de água junto, ou mesmo quem gosta, né, de tomar cerveja, né, intercalar entre um copo e outro, entre uma latinha e outra, né, um copo de água, para a gente conseguir garantir aí essa hidratação. E no dia seguinte, né, caso, né, aconteça, procurar ter uma alimentação mais leve, que não sobrecarregue muito o processo de digestão. Então, nada de consumir alimentos muito gordurosos, tá? E se hidratar, assim, de forma intensa. Desde o momento em que acordar, procurar ficar durante o dia inteiro consumindo aí a água de forma bem intercalada, assim, para a gente garantir uma reidratação do corpo, tá? A alimentação junto também, no momento que você estiver bebendo, ela é fundamental. Tomar bebida alcoólica com o estômago vazio faz com que a gente absorva o álcool, né? Mais rápido, exatamente. Agora, no outro dia, aquela história de tomar Gatorade, esses isotônicos, isso realmente faz sentido ou o negócio é água mesmo? O negócio é água, a gente precisa se hidratar, né? Os isotônicos, o que acontece muitas vezes é que é por conta, né, do pH que tem neles, tem alguns sais minerais também, a gente acaba absorvendo eles um pouco mais rápido. Mas a questão da ressaca é a desidratação, né? Então, talvez até aquele soro caseiro, sabe? Que a gente prepara, às vezes, em casa, também é uma... Sal e açúcar, né? Exatamente, também é uma opção. Mas a água, ela é fundamental, a alimentação leve e o descanso. Perfeito. Você falou aí no meio da hidratação, que é o principal, né? Pulando então para um outro assunto já, que a gente vai começar a viver. Bauru hoje, por exemplo, está muito quente já, né? Choveu nos últimos dias, mas mesmo assim, quando passa a chuva, fica muito quente. É o verão, já está chegando aí, né? Sim. E é a temporada do calor, do sol exaustivo. Com relação à alimentação e também à hidratação, como é que as pessoas devem se comportar daqui para frente até passar esse verão quente que a gente vai viver? O grande desafio do nosso corpo nesse momento de muito calor é conseguir manter a temperatura, tá? Em torno aí de 36, 37 graus, que é a temperatura que o corpo precisa manter para funcionar bem. Então, no momento em que está muito calor, a gente transpira muito, né? A transpiração é a forma que o nosso corpo tem de se resfriar. Então, o que a gente precisa se preocupar? Primeira coisa, tomar muita água. Tá? Hoje, se a gente for pensar assim, numa recomendação, a gente precisa consumir em torno de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, dá para o pessoal aí fazer mais ou menos o cálculo, né? Para saber qual que é a quantidade de água ideal que cada um precisa tomar. Claro que essa água ela tem que ser tomada, ela é mais aproveitada quando ela é tomada de forma fracionada, tá? E o segundo ponto é a gente ter uma alimentação com alimentos que são ricos também em água, tá? Porque o nosso corpo ele vai estar tendendo a essa desidratação. Frutas, então, frutas que são mais ricas em água, legumes, né, que são ricos em água também. Tudo isso vai auxiliar a gente estar colocando mais água aí para dentro
do nosso corpo, tá? E alimentos que são muito pesados, alimentos que têm o processo digestivo, né, mais pesado, mais lento, eles fazem com que a gente produza mais calor no processo de hidratação. Então, eles não são bacanas de serem consumidos. São coisas com muita fritura, carnes que são muito gordurosas. Tudo isso a gente pede para evitar, porque isso vai fazer com que a temperatura do seu corpo eleve mais e o corpo vai sofrer mais um pouco para conseguir manter a temperatura dentro do ideal. E nesse processo de hidratação não adianta tomar cerveja, né? Não adianta tomar cerveja. Ela desidrata também, né? Porque o álcool desidrata, né? Então é só uma ilusão. Da ceia, né? É só uma ilusão daquela sensação gostosa que a cerveja traz quando você toma ela gelada. Mas na hora que começa todo o processo de absorção, né? De digestão em si, a gente já tá aí desidratando, tá? Então, o ideal é saladas de folhas com legumes, né? Os legumes, eles podem ser tanto crus quanto cozidos. Bastante fruta, sucos de frutas, né? Principalmente as frutas que são mais ricas em água, que é o caso, por exemplo, da melancia, do melão, que são realmente frutas que você vê que são mais leves, assim. E bastante água, né? Eu acho que a água em si é fundamental. Desde o momento que você acordar, ir para deixar a garrafinha, o copo perto de você e a todo momento ficar molhando a boca aí para você ajudar o corpo a se manter num bom funcionamento. Perfeito, Marina. A gente começou falando de slow food, passou por fim de ano, verão, e tudo que a gente falou é comportamento alimentar, né? Então, diante disso, antes da gente começar a gravar, você falou que teve contato com alguns livros, né? Sim. E para quem se interessa um pouco mais nesse assunto, que quer entender um pouquinho mais, você pode falar um pouquinho desses livros? Claro. Eu acho que o comportamento alimentar, ele tá muito em alta, e o slow food apareceu também, acho que por conta disso, porque hoje a gente sabe que fazer dieta não funciona, né? A dieta, ela tem começo, meio e fim. Você fazer uma restrição alimentar é um sofrimento. Então, às vezes, as pessoas conseguem fazer por um tempo determinado. E hoje, na ciência da nutrição, a gente sabe que muito mais importante que ficar ali contando caloria é você se preocupar com os seus hábitos alimentares. O que você está fazendo no seu dia a dia em relação à sua alimentação. E tem 2 livros, um é mais recente, o outro é mais antigo, que são livros muito bacanas que falam dessa questão da sua relação com o alimento. O primeiro livro é o livro O Peso das Dietas, é da Sophie Deran, é uma nutricionista francesa que mora no Brasil já há muitos anos. E é um livro que fala muito dessa questão de você fazer as pazes com a comida, né? Como fazer esse processo de você fazer as pazes com a alimentação e você aprender a se relacionar melhor com o alimento. E o segundo livro é o livro do professor Lancha Júnior, que é um professor da USP. Ele foi lançado mês passado. O nome do livro é O Fim das Dietas. Ele fala também toda essa questão de mudança comportamental. Quais são as ferramentas que você precisa aí trabalhar no seu dia a dia para ter uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento e conseguir de forma definitiva ter uma qualidade de alimentação, uma vida, um estilo de vida mais saudável. Tá certo, Marina. Muito bom esse bate-papo. Acho que quem acompanhou aqui ficou mais tranquilo com relação ao fim de ano. Já só ficar atento aí nas dicas para não exagerar, não passar mal. E também a quem tiver interesse em conhecer mais um pouquinho o Slow Food, que é um movimento internacional, que também já está no Brasil. Você pode repetir o site que você falou pra gente no começo? É www.slowfoodbrasil.com.br. Tá certo. Marina, muito obrigado por você vir aqui, dividir o seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigada. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista, esse espaço aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia, e até a próxima.